Eu escondi que era milionária, do meu namorado e após um ano de namoro. Eu fui conhecer seus pais. Decidi fingir ser uma inocente mulher do campo e ver como eles agiriam. Mas eu não estava preparada para o que eles fariam. Então, Ana, Ricardo nos disse que você vem de um lugar bem simples, não é? A pergunta pairou sobre a mesa de jantar, pesada e afiada como a faca de prata ao lado do meu prato. A voz do pai de Ricardo, Alberto, era polida, mas a curiosidade em seus olhos era cruel. Ele girava o vinho caro em sua taça de cristal, me analisando por cima da borda como se eu fosse um inseto curioso que pousou em sua toalha de mesa impecavelmente branca. Ao seu lado, Helena, a mãe, forçou um sorriso fino, um gesto que não alcançou seus olhos frios. Eles eram um par perfeito, esculpidos no mesmo mármore gelado da lareira que aquecia a sala, mas não a mim. Meu coração afundou. Olhei para Ricardo, o homem com quem eu havia compartilhado o último ano da minha vida, buscando apoio, buscando qualquer sinal de que ele interviria, que diria que minha origem não importava. Mas ele não o fez. Ele apenas fixou o olhar em seu prato de porcelana, o rosto corado, o maxilar tenso. Naquele silêncio ele me abandonou. Tudo tinha começado naquela manhã. Depois de um ano de súplicas gentis de Ricardo, eu finalmente cedi. Está na hora, Ana. Eu te amo e quero que meus pais te conheçam, ele disse, seus olhos cheios da sinceridade que me fez apaixonar por ele. Eu o amava também, mais do que imaginava ser possível. Por ele, eu mantive a parte mais significativa da minha vida em segredo. Ele me conhecia como Ana, a assistente de uma galeria de arte. Uma mulher simples que amava livros antigos e longas caminhadas no parque. Ele não fazia ideia de que a galeria de arte era apenas um dos meus muitos investimentos, e que eu poderia comprar o prédio inteiro com o troco do meu café da manhã. Decidi que, para este encontro, eu me apoiaria totalmente na persona que criei. Vesti o vestido floral mais simples que tinha, um que comprei em uma pequena loja de bairro há anos. Calcei sapatilhas gastas e prendi meu cabelo em um rabo de cavalo sem cerimônia. Sem joias, sem maquiagem, cara. Eu queria que eles me vissem. A verdadeira Ana que Ricardo amava. Sem o brilho do dinheiro para distraí-los ou influenciá-los. Eu queria ser julgada pelo meu caráter. E, eu fui julgada. Desde o momento em que pisei na entrada grandiosa da casa deles, senti o clima mudar. Helena me mediu de cima a baixo, e seu sorriso de boas-vindas vacilou, transformando-se em uma máscara de polidez forçada. Seja bem-vinda, ela disse. Mas seu tom era o mesmo que alguém usaria para falar com um entregador. Alberto apertou minha mão de forma frouxa, um toque rápido e desinteressado, antes de se virar para o filho. Ricardo, por que não nos ajuda com as bebidas? Zeli disse, me deixando sozinha no hall de entrada, me sentindo pequena sob o teto altíssimo e o brilho do lustre de cristal. Agora, à mesa, a situação só piorava. Forcei um sorriso e respondi a Alberto. Sim, senhor. Cresci em uma pequena casa no interior, com meus avós. A vida era simples, mas boa. Simples, repetiu Helena, saboreando a palavra como se fosse algo exótico e um pouco desagradável. E seus pais, querida? O que eles fazem? A pergunta era direta, calculada para me colocar no meu lugar. Eles faleceram quando eu era jovem, respondi com a verdade. A única que eu ofereceria sem adornos naquela noite. Oh, que trágico, ela disse, com uma compaixão tão falsa que me ofendeu mais do que a curiosidade mórbida. Então seus avós a criaram. Com que tipo de trabalho? Cada pergunta era uma pá, cavando mais fundo para expor minhas raízes humildes. Olhei para Ricardo novamente. Ele estava cortando seu filé em pedaços minúsculos, com uma concentração que seria cômica se eu não estivesse me sentindo tão traída. Ele não encontrava meu olhar. A vergonha emanava dele, mas não era vergonha por seus pais. Era vergonha de mim. Meu avô era carpinteiro e minha avó era costureira. Respondi, mantendo a voz firme, embora por dentro eu estivesse tremendo. Eles eram pessoas muito trabalhadoras e honestas. Admirável, disse Alberto, tomando um gole de seu vinho. É sempre inspirador ver pessoas de origem modesta que conseguem, chegar até aqui. Ele gesticulou vagamente para a sala de jantar, como se sentar à mesa deles fosse o auge da minha existência. Ricardo tem um coração tão bom, sempre querendo ajudar os menos afortunados. A indireta me atingiu como um tapa. Eu não era um projeto de caridade. Eu era a namorada do filho deles, a mulher que ele dizia amar. Mas para eles, eu era apenas a pobre coitada que Ricardo havia resgatado.
O silêncio dele ao meu lado era a confirmação de que, talvez no fundo, ele também me visse assim. Aquele pensamento abriu uma fissura em meu coração. Eu não estava apenas fingindo ser uma mulher simples. Naquela mesa, eu me sentia invisível, reduzida a um estereótipo que eles criaram para mim. A noite estava apenas começando, e eu já sentia um frio na alma que o fogo da lareira não conseguia alcançar. O restante do jantar se arrastou em uma tortura lenta e educada. Eu mal toquei na comida. O nó no meu estômago era tão apertado que eu sentia dificuldade para respirar. Cada garfada parecia um esforço monumental. Enquanto isso, Alberto e Helena continuavam seu interrogatório velado, disfarçando insultos como se fossem comentários casuais. Eles falavam sobre suas viagens à Europa, sobre os vinhos que colecionavam e sobre as escolas caras que Ricardo frequentou, sempre concluindo com um "mas você provavelmente não entende dessas coisas, querida". E a cada comentário, o silêncio de Ricardo se tornava mais ensurdecedor. Ele não era apenas um espectador passivo, sua inação era uma forma de concordância. Quando o jantar finalmente acabou, Helena me guiou para a sala de estar sob o pretexto de tomar um café. Ricardo e Alberto ficaram para trás, falando sobre negócios em tons baixos. Na sala, Helena se sentou em uma poltrona de veludo e me observou com um olhar que misturava pena e cálculo. "Ana, querida", ela começou, a voz suave como seda. "Eu estive pensando. Você me parece uma moça esforçada. E bem, sei que as coisas devem ser difíceis para você." Eu apenas assenti, sem saber aonde ela queria chegar com aquela conversa. "Nós temos uma equipe que cuida da casa." "Claro!" Ela continuou gesticulando para a sala impecável. "Mas a nossa faxineira principal está ficando mais velha e pensamos em contratar uma ajudante para ela. Seria um trabalho simples, algumas vezes por semana. Ajudaria você a ter uma renda extra, a comprar umas roupas melhores." Ela me olhou de cima a baixo novamente, e desta vez seu desprezo pelo meu vestido simples era óbvio. "O que me diz?" "Poderíamos te pagar um valor justo." O ar saiu dos meus pulmões. Ela estava me oferecendo um emprego, não como uma gerente em uma de suas empresas, não como uma assistente, mas como faxineira. A humilhação foi tão intensa que por um momento fiquei sem palavras. Ela não me via como a namorada de seu filho, como um membro em potencial da família. Ela me via como a empregada. Forcei um sorriso trêmulo. "É uma oferta muito inesperada, senhora. Vou pensar a respeito." Nesse momento, Alberto e Ricardo entraram na sala. Alberto ouviu o final da nossa conversa e sorriu com aprovação para a esposa. "Que ideia maravilhosa, querida. Sempre pensando em como ajudar." Ele se virou para mim, colocando uma mão paternalista em meu ombro. "Veja bem, Ana. Nosso Ricardo é um bom rapaz, mas ele é ambicioso. Ele tem um futuro brilhante pela frente. E para isso, precisa de uma parceira que possa acompanhá-lo, que entenda do nosso mundo. Uma mulher que possa frequentar os mesmos círculos, que possa agregar valor à sua imagem." A mensagem era clara. Eu não era essa mulher. Eu era um peso, uma âncora que o puxaria para baixo. Ele estava dizendo, na minha cara e na frente do próprio Ricardo, que seu filho merecia alguém melhor do que eu. Olhei para Ricardo, implorando com os olhos para que ele dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Para que ele dissesse que me amava, que eu era suficiente. Mas o que ele fez foi desviar o olhar e dizer: "Pai, por favor." Sua voz era fraca, um sussurro de protesto que não tinha força alguma. Não era uma defesa. Era um pedido para que o pai parasse de envergonhá-lo. A noite continuou com mais piadas disfarçadas. Eles me perguntaram quais livros eu lia, e quando mencionei alguns romances clássicos, Helena riu e disse: "Ah, que gracinha." Ricardo prefere ler relatórios financeiros. Eles me perguntaram sobre música, e quando falei sobre minhas bandas favoritas, Alberto comentou: "Nós preferimos ópera. É uma arte mais sofisticada. Exige um certo nível de cultura para ser apreciada." Cada palavra era um pequeno corte, projetado para me fazer sentir inadequada, ignorante e deslocada. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, eu me sentia esgotada, como se tivesse corrido uma maratona emocional. Na porta, enquanto Ricardo pegava o casaco, Helena me puxou para o lado. "Espere um minuto, querida." Ela sussurrou, abrindo sua bolsa de grife. Ela tirou algumas notas de dinheiro dobradas e as pressionou na minha mão, fechando meus dedos sobre elas. "Tome, para o táxi. Deve ser difícil para você se locomover pela cidade." Olhei para a minha mão. Era uma quantia pequena.
O tipo de dinheiro que eu daria de gorjeta a um manobrista sem pensar duas vezes. Mas para ela era uma esmola, um gesto final para solidificar minha posição como uma coitada necessitada. Era o ponto final daquela noite de humilhações. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. A tristeza deu lugar a uma clareza fria e cortante. No carro, a caminho de casa, o silêncio entre mim e Ricardo era pesado. Eu esperei. Dei a ele todas as chances do mundo para se desculpar, para explicar, para defender a mim ou a nós. Mas ele não disse nada. Ele apenas dirigia, os nós dos dedos brancos no volante. Foi então que eu entendi. Não era que ele não pudesse me defender. Era que ele não queria. Ele concordava com eles. No fundo, ele também tinha vergonha de mim. A mulher que ele amava era a Ana da galeria de arte, a moça simples que não desafiava seu mundo. Mas confrontado com a desaprovação de sua família, ele não estava disposto a lutar por ela. E o meu amor por ele, que antes parecia um oceano, começou a secar, deixando para trás apenas a dor e a decepção. Eu sabia, com uma certeza absoluta, que aquilo não podia continuar. Aquela noite não tinha sido um fim, mas sim o começo de um novo capítulo. Um capítulo que seria escrito inteiramente por mim. Passei a noite em claro, mas não chorei. As lágrimas pareciam um luxo que eu não podia me permitir. Em vez disso, uma calma fria se instalou em meu coração, substituindo a dor por uma determinação inabalável. O sol nasceu e com ele um novo plano. Peguei meu celular e disquei o número de Ricardo. Ele atendeu no primeiro toque, a voz sonolenta e cautelosa. Ana, você está bem? Eu estou bem, Ricardo. Cortei, minha voz soando estranhamente distante aos meus próprios ouvidos. Escute, eu estive pensando sobre a noite passada. Acho que começamos com o pé esquerdo. Eu estava nervosa, e talvez não tenha causado a melhor impressão. Gostaria de tentar de novo. Quero convidar você e seus pais para jantar comigo esta noite. Por minha conta. Houve um silêncio surpreso do outro lado. Então, a voz de Ricardo se encheu de alívio. Sério? Ana, isso é maravilhoso. Eu sabia que você os conquistaria. Eles só são um pouco protetores. Claro que vamos. Onde? Não se preocupe, eu cuido de tudo. Mandarei um carro buscá-los às 8. Apenas estejam prontos. Um carro? Se ele perguntou confuso. Sim, até mais tarde. Desliguei antes que ele pudesse fazer mais perguntas. O alívio em sua voz me enojou. Ele não achou estranha minha oferta. Apenas presumiu que eu estava tentando desesperadamente ganhar a aprovação de sua família, rastejando de volta para o lugar que eles me designaram. A ingenuidade dele era quase tão insultante quanto a crueldade de seus pais. Assim que desliguei, a Ana simples e modesta desapareceu para sempre. Fiz 2 ligações. A primeira foi para minha assistente pessoal. Clara, preciso de uma reserva para 4 pessoas no Le Sommet, para esta noite. A sala privada com vista para a cidade. E avise ao chefe que eu mesma escolherei o menu quando chegar. A segunda ligação foi para o meu motorista. Jonas, preciso de você esta noite. Esteja na minha porta às 7h45, com um sedã preto. Passei o resto do dia me preparando. Não era apenas sobre escolher uma roupa. Era sobre vestir minha armadura. Fui ao meu closet, um cômodo do tamanho do primeiro apartamento de Ricardo, e ignorei os vestidos florais e as roupas casuais. Escolhi um vestido de seda preto, de corte simples, mas inegavelmente caro. Ele caía perfeitamente em meu corpo, elegante e poderoso. Combinei com saltos agulha e um colar de diamantes discretos, mas de um brilho inconfundível. Meu cabelo foi arrumado em um coque baixo e sofisticado, e minha maquiagem era impecável. Ao me olhar no espelho, eu não via a moça do campo que eles humilharam. Eu via a mulher que construiu um império do nada, e era essa mulher que eles conheceriam hoje à noite. Cheguei ao restaurante 5 minutos antes deles. O Le Sommet era o estabelecimento mais exclusivo da região, conhecido por sua lista de espera de meses e sua clientela de elite. O maître me cumprimentou pelo nome, me tratando com a deferência de sempre. Fui conduzida à sala privada, onde aprovei o menu e a seleção de vinhos com o sommelier. Então me sentei e esperei, eles chegaram pontualmente. Da minha mesa eu os vi entrando no restaurante. Vi a confusão em seus rostos, ao serem informados de que sua reserva era em uma sala privada. Vi a mandíbula de Ricardo cair quando o maître os guiou em minha direção. Ele parou na porta, os olhos arregalados, me olhando como se nunca tivesse me visto na vida. Helena e Alberto pararam atrás dele, igualmente chocados. Minha transformação era tão completa que eles pareciam perdidos. Boa noite, eu disse, a voz calma e firme.
me levantando graciosamente. Por favor, sentem-se. Eles se sentaram mecanicamente, os olhos percorrendo a sala luxuosa, meu vestido, minhas joias. O silêncio era denso. Ricardo finalmente gaguejou. Ana, que lugar é este? Como você? É apenas um restaurante, Ricardo. Respondi, fazendo um sinal para o garçom servir o champanhe que eu havia escolhido. Espero que gostem. O jantar foi uma inversão perfeita da noite anterior. Agora eram eles que estavam desconfortáveis, sem saber como agir. Helena tentou um elogio forçado. Querida, você está deslumbrante. Esse vestido é adorável. Obrigada, respondi, sem oferecer mais informações. Alberto, sempre o homem de negócios, tentou encontrar um terreno comum. Este lugar é bastante impressionante. Deve ter custado uma fortuna. O preço é irrelevante quando a qualidade é boa, comentei, tomando um gole do meu champanhe. Eles trocaram olhares nervosos. A dinâmica de poder havia mudado completamente. Eu estava no controle e eles sabiam disso. Finalmente, durante o prato principal, decidi que o jogo havia acabado. Coloquei meus talheres de prata no lugar e olhei diretamente para eles. Eu sinto que houve um grande mal-entendido ontem à noite. Comecei, a voz nivelada. Vocês pareciam muito preocupados com a minha origem e meu futuro. Fizeram questão de ressaltar que Ricardo precisa de alguém que entenda do mundo de vocês. Eles se encolheram, mas eu continuei. A verdade é que a simples Ana que vocês conheceram era uma personagem. Um teste, se preferirem. A galeria de arte onde eu supostamente trabalho é minha. É um dos meus negócios menores, um projeto de paixão. Na realidade, eu sou a principal acionista de um conglomerado de investimentos multinacional. O som de um garfo batendo no prato de porcelana ecoou na sala silenciosa. O rosto de Helena ficou pálido e Alberto engasgou com o vinho. Ricardo apenas me encarava, a boca entreaberta, a cor sumindo de seu rosto. A mudança foi instantânea e grotesca. Helena começou a rir, um som nervoso e agudo. Oh, meu Deus! Que senso de humor incrível! Uma pegadinha! Ricardo, sua namorada é tão espirituosa. Alberto se recompôs rapidamente, um sorriso oleoso se espalhando por seu rosto. Fascinante. Absolutamente fascinante. Sabe, nossa empresa de manufatura está sempre procurando por investidores visionários. Deveríamos conversar. Mas foi a reação de Ricardo que selou seu destino. Ele estendeu a mão sobre a mesa e agarrou a minha. Ana, por quê? Por que você não me contou? Me desculpe. Me desculpe por tudo, eu fui um idiota. Por favor, me perdoe. Puxei minha mão lentamente da sua. Olhei fundo em seus olhos e não vi arrependimento pelo que ele fez, mas sim pânico pelo que ele havia perdido. Você não está pedindo desculpas por ter me abandonado e me humilhado, Ricardo? Eu disse, a voz cortante como vidro. Você está pedindo desculpas porque julgou mal o tamanho da minha conta bancária. E isso, meu caro, é a única coisa que eu jamais poderei perdoar. Levantei-me da cadeira. Do bolso da minha bolsa, tirei um maço de notas e o coloquei sobre a mesa. Mais do que suficiente para cobrir a refeição extravagante. A conta está paga. Sem olhar para trás, caminhei para fora da sala privada, deixando os três sentados em um silêncio atordoado e humilhado. Ao sair para o ar fresco da noite, eu não sentia tristeza, nem raiva. Senti apenas a doce e libertadora sensação de ter recuperado a mim mesma. Nos dias que se seguiram àquele jantar, meu mundo voltou ao seu ritmo normal, mas o de Ricardo e sua família virou de cabeça para baixo. Eu não precisei mover uma palha para que isso acontecesse. A verdade, como sempre, tem seu próprio jeito de vir à tona. Ricardo me ligou dezenas de vezes. As mensagens se acumulavam no meu celular, passando de pedidos de desculpas desesperados para súplicas e, finalmente, para acusações amargas. Bloqueei seu número sem ler a maioria delas. Ele não merecia mais um segundo do meu tempo. Cerca de uma semana depois, eu estava em meu escritório, um andar inteiro de um arranha-céu com vista panorâmica da cidade, revisando propostas de investimento com minha assistente, Clara. Era uma rotina, algo que eu fazia todas as semanas. Clara me entregou uma pasta e, ao abri-la, um nome familiar saltou da página. Manufaturados Almeida e Filhos. A empresa de Alberto. Esta chegou ontem, disse Clara. Eles estão pedindo uma injeção de capital de emergência. Parecem estar em uma situação financeira bastante precária. A dívida deles é enorme. Li o relatório com um interesse frio e profissional. Os números contavam uma história de má gestão, de gastos excessivos,
e de uma recusa teimosa em se adaptar a um mercado em mudança. Eles estavam à beira da falência, se agarrando à última esperança de que um investidor desavisado os salvasse. O pedido de investimento que Alberto queria me fazer naquele jantar era, na verdade, um pedido de socorro. Eles não queriam apenas o meu dinheiro. Eles precisavam dele para sobreviver. Uma pequena e sombria satisfação percorreu meu corpo, mas eu a afastei. Eu não era como eles. Minhas decisões de negócios eram baseadas em lógica, não em emoções mesquinhas. E, logicamente, a empresa deles era um péssimo investimento. Peguei minha caneta de tinta preta e, na primeira página da proposta, escrevi uma única palavra em letras grandes e firmes. Negado. Entreguei a pasta de volta para Clara. Envie a resposta pelo canal padrão, sem nenhuma nota adicional. Entendido, disse ela, sem fazer perguntas. A notícia da recusa deve ter chegado a eles como um golpe final. Sem meu investimento era apenas uma questão de tempo. E o tempo passou. Alguns meses depois, li uma pequena nota em um jornal de economia sobre a falência da empresa deles. O artigo mencionava que a família havia sido forçada a leiloar seus bens, incluindo a casa grande e imponente onde eu havia sido tão maltratada. Imagino que Helena não tenha achado tão divertido ter que empacotar seus próprios pertences. Eu cortei todos os laços. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado. Mergulhei de cabeça no meu trabalho, viajando pelo mundo, fechando negócios que mudariam o panorama de indústrias inteiras. Expandi meus investimentos, apoiei novas tecnologias e patrocinei artistas promissores através das minhas galerias. A lembrança de Ricardo e sua família se tornou distante, como uma nota de rodapé em uma história longa e interessante. Eu não sentia raiva, nem mesmo pena. Sentia apenas indiferença. Eles simplesmente não importavam mais. Um ano depois, eu estava em uma viagem de negócios em um país ensolarado, visitando a oficina de um arquiteto inovador com quem eu estava considerando fazer uma parceria para construir edifícios sustentáveis. O nome dele era Miguel. Ele era apaixonado por seu trabalho. Seus olhos brilhavam quando ele falava sobre design e harmonia com a natureza. Ele me mostrou seus projetos não como um empresário tentando vender algo, mas como um artista compartilhando sua alma. Naquela noite, ele me convidou para jantar em um pequeno restaurante local, longe do luxo a que eu estava acostumada. Comemos comida simples e deliciosa sob um céu estrelado, conversando por horas sobre tudo e nada. Ele me perguntou sobre minha vida, e eu contei a ele sobre minha jornada, sobre como construir tudo o que tinha a partir do zero. Eu não escondi nada, nem minha riqueza, nem as cicatrizes que a vida havia deixado em mim. Miguel ouviu com atenção, e quando terminei, ele não olhou para mim com admiração interesseira ou inveja. Ele sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Você é uma mulher incrível, Ana, ele disse, sua voz cheia de um respeito que eu nunca tinha ouvido na voz de Ricardo. Não por causa do que você tem, mas por causa de quem você se tornou para conseguir tudo isso. Naquele momento, sentada em uma cadeira de madeira simples, em um restaurante sem estrelas, do outro lado do mundo, eu me senti mais rica do que nunca. A felicidade que me preencheu era real, conquistada não por uma reviravolta dramática sobre aqueles que me desprezaram, mas pela minha própria capacidade de seguir em frente, de construir uma vida tão plena e brilhante que as sombras do passado simplesmente não conseguiam alcançá-la. Eu havia superado, e essa, eu descobri, era a forma mais verdadeira e satisfatória de todas as vitórias.